Porque a Polícia Militar de São Paulo confirmou a morte de mais 4 pessoas depois de um confronto durante uma abordagem na Operação Escudo na noite desta terça-feira na Baixada Santista. Conforme a corporação, os agentes foram surpreendidos com ataques de suspeitos quando realizavam uma operação no município de São Vicente. As vítimas são 4 homens, sendo 2 menores de 17 anos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidos 2 revólveres e uma pistola, além de drogas. Junto com a Operação Verão, o número de criminosos já chega a 38. Vamos começar esse giro com o Cristiano Beraldo, que está acompanhando essa situação que envolve a crise de segurança pública aqui em São Paulo. Operações estão sendo realizadas especialmente na Baixada Santista, que é o litoral sul do estado de São Paulo. Naturalmente, algumas pessoas se surpreendem com esse número de mortos, né, Beraldo? 38 até aqui. Isso tem a ver com o quê? A efetividade das operações, os enfrentamentos que acontecem com os grupos criminosos. O que você gostaria de considerar? Um absurdo, né? 38 mortes, é realmente uma coisa assustadora, essa polícia malvada que fica aí matando pessoas inocentes, 38 pessoas. Porque o que não tem problema são as 40 mil pessoas que morrem todos os anos vítimas da violência. Mas quando é a polícia em ação para conter um crime que está num tamanho absurdo, justamente porque começou há muitos anos a ter uma mão leve que a acaricia dentro do debate político brasileiro, eles podem tudo, fazem o que querem. É uma coisa inacreditável a falta de vontade de apontar o dedo e falar a verdade sobre este absurdo que são as mais de 1 milhão de pessoas que já foram assassinadas no Brasil desde que houve a primeira eleição do atual presidente. 1 milhão de pessoas. Mas o absurdo mesmo, para eles, é o que está acontecendo na faixa de Gaza. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ah, mas o Hamas tomou o poder lá na mão grande. O Hamas deu uma banana para o processo eleitoral, para a democracia. Mas isso não importa. O que importa é que o Hamas é coitadinho e mulheres e crianças estão morrendo. Essas mulheres e crianças estavam na escola, as mulheres estavam lá nos seus afazeres domésticos e, de repente, entrou um israelense lá e matou. Parece que é assim, né? Não parece que mulheres e crianças da Palestina estão sendo usados como escudo para proteger um grupo covarde chamado Hamas. Então, quando você tem na cabeça da esquerda brasileira esse tipo de valor da atitude e da vida humana, realmente é muito difícil de falar do trabalho que precisa ser feito para conter a violência no Brasil. Nós não podemos mais, como país, aceitar a convivência tão pacífica em que apenas 8% desses homicídios são esclarecidos e os seus responsáveis são penalizados, enquanto a polícia de São Paulo, polícia militar e polícia civil, vem fazendo o enfrentamento que precisa ser feito, dando um exemplo para o Brasil que deveria ser aplaudido. Mas, ao contrário disso, o que a gente vê é parte da imprensa, representantes do governo federal, apontando o dedo, destacando isso. 38 pessoas já morreram. Que morram quantas forem necessárias para que a criminalidade compreenda que não pode enfrentar a polícia e não pode mais aterrorizar a vida do cidadão de bem. Essa é a nossa realidade. Então, que o secretário Derrite e o governador Tarcísio de Freitas continuem com esta garra e com essa determinação para que essas operações se estendam por todo o estado e que isso que está acontecendo no litoral, porque obviamente a droga vem e passa por ali para ir embora, aconteça também em todas as regiões. Que fique claro que São Paulo não será mais o parque de diversões de organizações como o PCC e tantas outras que fazem a festa por aqui, nos tirando a liberdade, nos tirando a segurança, colocando a nós e as nossas famílias em risco.
Operações Verão e Escudo aqui no estado de São Paulo, especialmente ali no litoral sul, Baixada Santista. Você, Alan Gani, no enfrentamento à criminalidade, infelizmente, vidas são perdidas. Realmente, né? Chegamos ao número de 38 mortos. Tem um grupo que costuma apontar o dedo para as ações da polícia e sempre entender que há exageros. Mas, do outro lado, a grande parte da população que aplaude as ações que estão sendo realizadas pela Polícia Militar, né? Não, exatamente, né? A esmagadora maioria ali da população aplaude esse tipo de ação da polícia. E do jeito que é passado por setores da imprensa, Caniato, parece que foram 38 inocentes que morreram, que a polícia entrou ali, pegou 38 mulheres, crianças, matou sem nenhum critério. E não é assim, matou em confronto. Matou em guerra. Guerra morre, gente. E não dá pra gente tapar o sol com a peneira. A gente está em guerra. A gente só não admite isso abertamente. Mas um país que, como o Beraldo trouxe aqui, que morrem 40 mil pessoas por ano, tem ano que chega até mais, 50 mil pessoas. Isso talvez o número seja ainda maior, porque há problemas estatísticos aí, talvez esse número ainda esteja subestimado. E aí, como a conta aqui que o Beraldo fez, em mais ou menos 20 anos, 1 milhão, isso é de um país que está em guerra, país de Oriente Médio ali, que vive em guerra permanente. Então é absolutamente natural, infelizmente, né, é absolutamente compreensível que ocorram esse tipo de morte, de fatalidade num confronto. Porque a gente não está falando do confronto de inocentes com policiais, não. A gente está falando do confronto de criminosos com policiais. E o grande problema desse país, por que a gente tem essa pandemia de violência no país? Porque há a certeza da impunidade por conta do bandido. Se a gente tivesse um sistema muito mais eficiente, que mantivesse o preso na cadeia, né? A gente não teria tantos confrontos com a polícia, porque todo mundo teria medo de cometer crimes. Mas, dada a situação do país, o bandido ele tem a certeza que o crime é um grande negócio, portanto, o retorno do crime compensa o risco baixíssimo que ele corre. Zé Maria, muitos reclamam, né, do cenário de violência, daquela sensação de insegurança. Quando há uma operação com efetividade, como a gente tem observado, que, infelizmente, vidas acabam sendo perdidas, muitos se espantam. Poxa, mas será que precisaria tanto? Como administrar uma situação como essa? É claro que há falha, né? É lógico que há falha quando acontece isso. Olha, não há como fazer omeletes sem quebrar ovos. E isso aí é chamado de efeito colateral. A minha formação cristã não me permite comemorar nenhum tipo de morte. Não é para matar. A polícia não é um exterminador. A polícia não pode julgar e condenar e matar. Até a pena de morte, que não existe no Brasil. Isso é a realidade. Mas a polícia tem que se defender, tem que fazer o trabalho dela. Cada vida que perece é muito triste. E eu não tenho elementos, não tenho condições de dizer com tanta clareza se eles são inocentes ou se eles são culpados. Eu não tenho como dizer que eles morreram enfrentando a polícia. Eu não tenho condições de dizer. Eu não estou dizendo que não foi. Eu estou dizendo que eu não estava lá, eu não apurei lá, eu não sei quem são essas pessoas e nem o que elas estavam fazendo quando morreu. Mas é evidente que há uma falha de operação aí com tantas pessoas mortas. Isso é evidente. A polícia não é feita para matar ninguém. Ela é feita para defender a sociedade. Essa é a realidade. Zé, eu acho que essa operação... Pois não. Zé, falha tem com a quantidade de policiais que são assassinados diante das câmeras. A gente está assistindo isso todo dia. Não é possível, Mais falha Zé. ainda. Mais falha ainda. O policial não é treinado para morrer e nem dar a vida para a sociedade, nem nada. O policial é treinado para defender a sociedade e continuar vivo. A polícia tem que continuar viva. Mas olha só, eu não levo nem em consideração essas críticas que aparecem aqui e ali sobre o trabalho da polícia. Quando a violência chega na polícia, quando o crime chega na polícia, é porque foi errado lá atrás. A polícia é o último sustentáculo da segurança pública. É a polícia. É preciso ter a polícia.
mas é a última contenção. Isso é uma realidade. Existem vários outros aspectos que devem ser controlados. Mas eu estou mais preocupado, não é com o que dizem essas pessoas e esses jornais. Eu acho que essa guerra tem lado, e eu sou do lado da polícia. A polícia tem que ser creditada. E a minha grande preocupação, que eu venho repetindo aqui sempre, é sobre o risco jurídico. Quando o policial entra para a profissão difícil, árdua, né, e tensa, tem que ficar o tempo inteiro, repito, o policial não é treinado para morrer, nem dar a vida por nada, é para continuar vivo e defender a sociedade. Esse é o treinamento. Então, quando ele entra, ele sabe do risco de vida, mas não calcula o risco jurídico. Um policial, quando é expulso, quando é preso, ele perde a profissão única da vida dele. Ele sempre foi treinado para ser policial. E o que está acontecendo no Brasil é essa insegurança jurídica. Isso tem que acabar. Tentaram, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou aprovar o excludente de ilicitude. E era uma coisa tão ampla que protegia, inclusive, civil. No ato ali, no medo, no nervoso do momento, que o policial tem segundos para pensar. Às vezes, menos de um segundo, décimos de segundo, para decidir se atira ou não. É uma profissão de risco e tem que ser definida juridicamente. Por que eu estou dizendo isso, Beraldo? Essas pessoas que atiraram nesses policiais, aí nós estamos falando até agora de críticas. As pessoas criticam, não sabem o que está. Alguns até sabem, estão lá, estão apurando, jornalistas. É assim que se faz notícia, apurando. Mas se esquece daí para frente. Imediatamente esses policiais, eles vão para a área administrativa, tem as armas confiscadas, é um transtorno. E tem que enfrentar processos na justiça longos, depoimentos e pagar advogados. Até pouco tempo, o policial tinha que contratar advogado. O Derrite vendeu bens pessoais para pagar advogados quando ele era policial. Derrite é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, um homem de operação, coronel da Polícia Militar e que entende do ramo. E outros policiais venderam casa onde mora para pagar advogados. Zé, se defender desse risco que eu bato aqui, que é o risco jurídico. Então, mas aí que tá, houve um endurecimento de regras para os policiais que tornou a profissão praticamente inviável, né? Fora que setores da imprensa demonizam também o policial, intelectuais demonizam também o policial, ele corre muito esse risco. E do outro lado, para o bandido, não houve o aumento de regras, né? Não houve o aumento da punição. Muito pelo contrário. Sabe qual que foi o resultado disso? Foi, acho que, capa do Estadão de hoje. Houve queda do número de procura por policiais, queda do efetivo. Por quê? Porque ninguém mais quer ser policial. Você está com um problema. Você fala o seguinte: eu corro o risco de morrer, eu corro o risco de ser demonizado por intelectuais ou por setores da imprensa, e ainda eu corro o risco de, quando eu exerço o meu papel de legítima defesa, eu tomar um processo, como você bem colocou.